Boa tarde a todos os irmãos, pode se assentar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém. Que bom que você está aqui conosco, aqueles que estão presencialmente, aqueles que estão online. E eu vou reiterar, como sempre eu tenho falado nos cultos, se você tem assistido o culto online, que bom, a gente agradece por você estar conosco, conectado na mesma fé, mas se você tem a disponibilidade de tirar esse tempo, né? A gente fica aqui 1 hora, né? Louvando, adorando a Deus, a gente medita na palavra, depois a gente tem um momento de intercessão, tira essa 1 hora para estar presencialmente no templo. Coloque isso diante do Senhor. Se você não tem essa agenda, olha, é difícil, põe isso diante do Senhor. Senhor, eu gostaria de estar lá. Abre a minha agenda, né? Tenho certeza que Deus vai abrir para você estar aqui. Se os irmãos perguntarem, mas é a mesma coisa, pastora? Não é, irmãos, não é. A gente já teve um tempo de estar em casa, online. Claro que às vezes as pessoas por motivo de saúde não podem estar aqui, por isso que a gente continua transmitindo o culto. Mas se você tem saúde, tem disposição, as pernas estão boas, olha quantos motivos para vir à casa do Senhor e poder render glórias ao nome dEle. Então venha cultuar o Senhor conosco aqui presencialmente às terças-feiras, das 3 às 4 da tarde, tá bom? Fica aí a dica, como diz, né? Fica a dica da pastora. Vamos abrir as nossas Bíblias? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 124, Salmo de Davi. Salmo de número 124, todo esse capítulo, porque é um capítulo bem curtinho. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez céus e terra. Amém? Vamos dizer todos juntos esse último versículo? O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez terra e céus. Amém. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva, eficaz e fala conosco, nos edifica, nos cura, nos liberta e nos transforma. Ah, Deus, como é bom termos a Tua palavra para nos inspirar, para falar conosco. Senhor, nessa hora nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente, os nossos ouvidos, ó Pai, para que possamos tão somente escutar a Tua doce e maravilhosa voz. Fala com cada irmão, com cada irmã nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Você já deve, em algum momento, talvez da sua vida, você já deve ter feito essa pergunta. Puxa, se não fosse Deus na minha vida, né? É uma pergunta meio uma afirmação, né? É isso que o salmista está dizendo aqui nesse texto. Dulce, que bom ver você, Dulce. Dulce sempre presente no online, hoje está aqui, graças a Deus, viu? Pela sua vida. Talvez em algum momento da sua vida você já deve ter feito essa constatação. Ah, se não fosse o Senhor ter me ajudado nessa luta, se não fosse o Senhor que estivesse do meu lado, é esse o pensamento, é isso que levou o salmista, de uma forma poética, a escrever este salmo. Esse salmo é um salmo de peregrinação, ou seja, o povo, ele cantava essas palavras em meio à procissão, nos dias festivos, quando se dirigia ao templo de Jerusalém. Esse salmo é um salmo de ação de graças. Mas quando eu estava lendo sobre ele, eu fiquei pensando que ele é muito mais que um salmo de ação de graças. Ele é um salmo que é uma afirmação,
mas também que nos leva a refletir na nossa própria vida o que seríamos de nós se não fosse o Senhor. E esse é o tema da nossa reflexão nessa tarde. Se não fosse o Senhor do nosso lado. Então, as pessoas hoje em dia, elas não valorizam mais cultuar a Deus. As pessoas não estão mais conectadas com Deus. Há muitas que falam que Deus já não é mais necessário. Eu não preciso de Deus. Eu tenho força, eu tenho inteligência, eu tenho poder, algum poder, às vezes dentro de uma empresa, alguma coisa. Eu tenho emprego, eu tenho condições financeiras. Não, eu não preciso de Deus. Hoje a sociedade tem falado assim, olha, eu não preciso de Deus. E quão triste é uma pessoa que chega a essa constatação, que não precisa de Deus em sua vida. Graças ao nosso bom Deus, eu nunca tive essa certeza, porque eu, ao contrário, eu sempre falo, o que é da minha vida se eu não tiver Deus? Eu não sou nada, eu não posso nada, eu não vivo. Se não fosse o Senhor, nós nem estaríamos aqui hoje, não é verdade? Então, essa reflexão sobre esse texto, ele nos faz pensar de como nós estamos vivendo a nossa vida, alheios ao agir de Deus, a presença de Deus na nossa vida, ou nós só temos a Deus também como um escape, como um extintor de incêndio, porque há muitas pessoas que se lembram de Deus como um extintor de incêndio nas suas vidas. Eu me lembro que em 2004, eu estava no último ano do seminário em Londrina e eu fazia Curitiba-Londrina de carro. Às vezes alguns amigos lá do seminário vinham, eles ficavam em Ponta Grossa. E eu nunca vou me esquecer, eu acho que eu já contei essa história, peço perdão se eu estiver repetindo. E se você não lembra, que bom, mas eu já devo ter contado. Mas foi em 2004, eu estava voltando de Londrina, era 1º de maio, num sábado pela manhã. E eu lembro que de um dia para o outro, assim, meu pai e minha mãe ligou e falou assim, olha, não venha, porque o clima está ruim, está chovendo, é perigoso pegar carro em estrada, não vem, faz, mas é aquilo, né, jovem é teimoso, muito tempo fora de casa, a gente chega uma hora que a gente quer sair de casa, chega outra hora que a gente está doido para voltar para casa, né, eu já estava vivendo esse momento, que eu estava doida para voltar para casa dos meus pais e morar de novo com eles. E eu queria vir embora, era feriado, não ia ter aula, e eu falei assim, não, vou para Curitiba. E eu sofri um acidente de carro violento em São Luís do Purunã, no último pedágio, vindo aqui para Curitiba. Eu estava sozinha no carro, eu tinha deixado, hoje é pastor, né? Ele é pastor Jonas, eu tinha deixado ele em Ponta Grossa, e de Ponta Grossa para cá eu vim sozinha. Chovendo, um carro me fechou, não tinha necessidade daquele carro me fechar. Eu derrapei na pista, bati 3 vezes e graças a Deus tinha uma mureta, porque se não tivesse aquela mureta, hoje eu não estava aqui para contar esse testemunho. Mas por que eu estou contando isso? Daquelas 3 vezes que eu bati com o carro, e quem já teve batidas muito fortes de veículo sabe que o impacto é violento, né? Eu segurei com tudo no volante, e a última batida que foi dar ali naquela mureta, eu falei, Senhor, me socorre. Se não houvesse aquela mureta, e mais, se não fosse o querer e o propósito do Senhor, eu tinha caído ladeira abaixo. Ali, quem conhece sabe que ali é precipício. Então, se o carro tivesse, ou mesmo ultrapassado, se tivesse vindo um carro atrás, N possibilidades. Na hora a gente não pensa nisso, mas depois que baixa a adrenalina, a gente fala, ufa, o Senhor me salvou, a gente começa a pensar que poderia ter sido muito pior. O carro deu perda total, eu não tive um arranhão. Sabe o que é assim, para contar a história, que às vezes tem uns para contar a história? Não tive. A história ficou para glorificar o nome de Deus. De que se não fosse Ele, eu não estaria viva. Eu me lembro que naquele domingo, naquele final de semana, fui para o hospital, tudo, voltei, vim domingo aqui para a igreja. E eu me lembro que eu contei para o pastor Carlos, eu falei assim, pastor, aconteceu isso, sofri um acidente e tal.
E ele olhou para mim e falou assim, ó, Priscila, ele me chama Priscila, né? Ó, Priscila, Deus tem propósitos, né? Deus tem coisas muito maiores para realizar na sua vida. Não era a sua hora, porque se fosse, você não estava aqui contando isso para mim. E eu glorifiquei a Deus e entendi mesmo de que não era a minha hora. Uma hora vai chegar, não sei quando, né? Mas se não for o Senhor sendo nosso socorro, nós nada somos. Esse é o sentimento que o salmista traz através desse salmo, quando ele compôs esse salmo. Se não for o Senhor, ele está falando isso para o povo, olha, a gente já tinha sido consumido há muito tempo. E esse é o primeiro ponto da nossa reflexão, que essa afirmação revela o quanto a presença de Deus é fundamental na nossa vida. A presença de Deus é fundamental na nossa vida. Então, o que está sendo falado, que o mundo muitas vezes pensa, como eu disse aqui, que Deus não é necessário, pelo contrário, Deus é fundamental na nossa vida, agindo em nós, é uma questão de, literalmente, de vida ou de morte. Se nós não tivermos a Deus como algo fundamental na nossa vida, o nosso relacionamento com Ele, e entendermos que nós só existimos por causa do querer e da vontade de Deus, nós caminhamos para a morte espiritual. Mas quando nós entendemos que se não for Deus na nossa vida, aí nós caminhamos em vida diante do Senhor, na vida que Ele propôs para nós, que é uma vida abundante. Muitas pessoas não reconhecem hoje a importância de Deus na sua vida. Há um pastor que eu estava assistindo esses dias e ele disse o seguinte, é uma frase assim que bateu no meu coração e eu falei assim, o quanto é verdade. O ateísmo cristão é acreditar que Deus existe. Pense bem, o ateísmo cristão é pensar que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse. E o quanto isso é verdade. Há aquelas que não creem que Deus existe, mas aqueles que cultuam a Deus, que até têm um relacionamento religioso com Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Isso é o ateísmo cristão. Olha que triste a gente falar isso, né? Parece uma incoerência, né? Falar que existe ateísmo cristão, mas essa é a verdade. As pessoas querem Deus apenas pelas suas promessas, apenas para dizerem que cultuam algo ou alguém. E dentro de um relacionamento com um Deus vivo e verdadeiro, muitas pessoas vivem como se Ele não existisse. Esses dias a Amanda entrou no carro, saiu da escola, entrou e eu percebi que ela estava chateada. Eu falei assim, tudo bem na escola? Aquelas perguntas que a gente sempre faz, né? Para os filhos, como é que foi e tal. E aí ela falou assim, mamãe, eu fiquei muito triste hoje. Então, o que aconteceu? O meu amigo, aí falou o nome do amigo, ele falou hoje que ele não acredita em Deus. Mas ela estava indignada. Como que pode? Ele não acreditar em Deus? Mãe, eu fiquei assim muito triste. E aí eu assim, né, para a gente tentar amenizar a dor e o sofrimento dela, né? Eu falei assim, não, filha, infelizmente tem gente que não acredita em Deus como a gente acredita, como a gente se relaciona, a gente vai para a igreja. Infelizmente tem gente que não acredita. Ela indignada, eu falei assim, mas vamos orar, né? Vamos orar para que ele possa conhecer a Deus. Aí eu tive uma resposta, uma invertida, que ela falou assim, e não só orar, a gente tem que mostrar Deus para ele. Ou seja, não é só orar, né, mamãe? A gente tem que mostrar Deus para que ele acredite em Deus. E ela falou aquilo com tanta convicção. Eu falei, você está certa, minha filha. A gente tem que mostrar Deus. Então vamos pedir para Deus uma forma de mostrar o amor de Deus pela vida dele, para que ele acredite. E isso é mais comum do que a gente pensa. Você vê uma criança de 8 anos, falando que não acredita em Deus. Se uma criança de 8 anos está falando que não acredita em Deus, é porque no seu lar também é assim, essa é a prática. Porque as crianças aprendem com os adultos. Que nós não vivamos uma vida aqui
nesse mundo presente, sem a presença e sem entender que se não for o agir de Deus nas nossas vidas, nós estaríamos perdidos. Porque é isso que o sentimento que Davi escreveu, quando ele escreveu esse salmo. Ele estava lembrando, era uma afirmação, mas também era uma lembrança dos feitos de Deus através do povo de Israel, das experiências que eles tiveram no passado, no Êxodo. Quando Deus de inúmeras formas os socorreu. Então Davi está falando, olha, se não fosse o Senhor, Israel, repita, olha, ele está chamando a atenção, olha, repita, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já teriam nos engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Nós precisamos entender, como salmista, de lembrar dos feitos de Deus na nossa vida. Quantas vezes o Senhor nos livrou? Quantas vezes o Senhor nos ajudou? Quantas vezes o Senhor esteve e sempre está ao nosso lado. Que ao começar, no raiar do dia, que a gente entenda, olha Senhor, se não é a tua vontade, não é o teu querer, eu não teria levantado. Porque às vezes a gente está tão no automático que a gente se esquece disso. Que respirar, que acordar, que levantar é uma dádiva de Deus. Por isso Ele é sim um Deus necessário na nossa vida. João 15:5, sem mim nada podeis fazer. O que o salmista está tentando fazer com que o povo entenda é que se não fosse o Senhor, não era exército, não eram as armas de guerra, não era talvez o inimigo até ser fraco, porque você já viu aquelas pessoas, mas também foi fácil, né? Porque a situação era tranquila de superar, de vencer. Eles também não estavam colocando a glória, o poder no outro, ou em homens, ou em força. Mas aqui Davi está fazendo com que eles se lembrem, olha, se não fosse o Senhor, ninguém estava aqui para contar a história, ninguém estava aqui glorificando. Então que a gente não se esqueça disso, do querer e da vontade de Deus. A presença de Deus na nossa vida, através de Jesus, do qual nós temos livre acesso a Deus. Ele é o Emanuel, Ele está conosco e nós só vivemos pelo mover do Espírito Santo de Deus em nós. E graças a Deus, graças a Ele, somente a Ele, que cada dia exerce sobre nós a sua misericórdia e nos cerca com o seu cuidado, que nós também possamos reconhecer que a presença do Senhor é fundamental e necessária para vivermos essa vida. De sábado para domingo, eu até falei para o Bira, algumas pessoas aqui, um primo meu infartou, 49 anos de idade. E eu fui visitar ele no domingo na UTI, e cheguei lá, conversei, graças a Deus já estava melhor, e ele falou, não, mas já estou bom, já estou bom, né? Aqui já tiraram tudo, né? Sou jovem, sou forte. Assim, meu filho, você tem que dar graças a Deus, porque se você está bem, né, se nada aconteceu de pior, porque um infarto, traz sempre sequelas, porque Deus não quis, e graças a Deus você está aqui podendo falar, olha, que está bem. E aí eu li o salmo para ele, salmo de número 34, que fala, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor Jesus esteve ao seu lado e te livrou de mal pior. Então que a gente possa reconhecer, parar com esse egoísmo, com essa autodependência que muitas vezes nós temos de nós mesmos, de dar créditos a nós mesmos, porque isso é o que fazem o povo que não acredita em Deus. Mas aquele que crê em Deus, aquele que entende que sua vida só existe por causa da glória do Senhor, do querer e do amor de Deus, dá glória somente a Ele, pelas bênçãos e pelos livramentos. Em segundo lugar,
Se não fosse o Senhor ao nosso lado, revela que só em Jesus nós temos os recursos necessários. Veja, Davi, ele passa de um momento de reflexão para um momento de adoração. Ele diz no verso 6, bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Quando o Senhor está ao nosso lado, e só porque o Senhor está ao nosso lado, nós desfrutamos dos recursos que nós precisamos. Deus dá o livramento, Deus dá o escape na hora certa. E esses eventos aqui que Davi está citando, remetem a fatos históricos que aconteceram no povo de Israel, que eles tiveram livramento contra Faraó, Deus abriu o mar vermelho, por isso que Davi está falando assim, olha, as águas teriam nos arrastado, nós teríamos afogado. Ele fala dessa libertação também das garras de Faraó, da opressão que eles estavam vivendo, ou seja, receberam os milagres, o livramento na hora que eles precisaram. E assim também acontece conosco. Só porque o Senhor está ao nosso lado e tão somente pelo poder dEle, pelo agir dEle, nós recebemos os recursos que nós precisamos. Na hora certa Ele ouve, Ele sempre está ouvindo, mas na hora certa Ele responde. Ele dá o livramento. Ele faz aquilo que era impossível acontecer diante dos nossos olhos. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Não haveria esperança. Porque pelos nossos próprios recursos, nós não conseguimos. Nós não conseguimos sair das situações, pelo contrário, muitas vezes nos afundamos nela. Mas quando nós reconhecemos que o Senhor é por nós e que Ele está conosco, nós desfrutamos dos recursos necessários e certos que precisamos. Deus age com poder. Vou contar uma outra ilustração da minha filha que aconteceu ontem. Essa é bem fresquinha. Ontem acabou a luz por volta das 8 horas da noite. Eu estava acabando de fazer a janta para ela comer. E de repente acabou a luz. Mas daí voltou. Sim, questão de um segundo. Ela, ufa, já estava ficando com medo, né? Um segundo, voltou a luz. Daqui a pouco, desligou e aí desligou mesmo, não voltou tão rápido. Daí a gente sentou ali, ficou conversando, a janta ainda estava no forno, e forno elétrico, né? Não tinha o que fazer, né? Para apressar mais a janta. E a gente conversando, ela falou assim, mamãe, eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, que a luz volte para a gente comer, porque eu estou com muita fome, eu orei junto com ela, em nome de Jesus, amém. Irmãos, terminou de falar amém, a luz voltou. E aí ela ficou maravilhada com aquilo, sabe? Porque ela fez de coração a oração, mas eu acho que ela não esperava que a oração fosse tão rápida. E ela fez uma cara de surpresa, feliz, assim. Eu falei, viu como Deus ama e se preocupa com essa fome? A luz voltou assim, ó, no exato momento que falou amém. E é isso, a gente entender que Deus nos dá recursos e que Ele age da maneira dEle, no momento dEle. E que lindo a gente poder desfrutar desse cuidado de Deus e saber que Ele tem recursos inesgotáveis para nós. Não há situação difícil para o Senhor. Talvez para o povo de Israel, naquela situação, fugindo de Faraó, sendo escravos, sendo maltratados, diante do Mar Vermelho. E agora, como é que a gente vai escapar? Vão morrer todo mundo aqui. Com certeza, muitos pensaram assim, porque ficavam colocando toda a culpa no Moisés. O que vai acontecer? Qual que é o milagre que vai acontecer agora? E Deus abriu um Mar Vermelho no momento certo para eles passarem. E eles passaram ilesos. Se não fosse o Senhor, meus irmãos, se não fosse o Senhor, nós não teríamos vitória nas nossas tribulações, mas porque o Senhor está ao nosso lado, nós podemos usufruir dos recursos espirituais que Ele tem para nós,
porque Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Mateus 7:11 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abre. Essa é a nossa fé, nesse Deus que é por nós, nesse Deus que não está alheio às nossas lutas, mas esse Deus que age conforme Ele quer e no momento que Ele quer, porque Ele é a nossa salvação. Só do Senhor vem a nossa salvação. E só o Senhor tem tudo o que nós precisamos. Por isso você não precisa se desesperar. Eu sei que é humano. Quando passamos por situações que nos afligem, situações que nos deixam angustiadas, que você possa descansar, porque Deus vai dar os recursos necessários, porque Ele é por você, amém? E em terceiro e último lugar, que é o último versículo desse texto que nós declaramos em voz alta. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, revela que Ele sempre será o nosso socorro. Ele sempre vai ser o nosso socorro. Não há outro socorro além do Senhor. Por isso que o salmista diz, olha, o nosso socorro está no nome do Senhor. Em quem Ele é. E o que Ele é e o que Ele tem feito por nós. E Ele é um Deus poderoso. Por isso Ele é o único socorro que nós temos. Enquanto vivermos, que Deus seja o seu único socorro, a quem você busca ajuda, a quem você confia. É isso que o salmista estava querendo levar o povo a entender, a crer em Deus e a confiar em Deus de todo o coração, para que eles não se dobrassem a deuses falsos, para que eles não se dobrassem a deuses humanos, mas para que eles lembrassem de todos os feitos que o Senhor havia feito na história do povo deles, do povo de Israel, e que eles enxergassem que só o Senhor, olha, esse Deus que agiu no passado é o mesmo Deus hoje e será eternamente. É no nome dEle, no nome do Deus verdadeiro, é nele que está e que sempre será o nosso socorro. Os médicos, os remédios são instrumentos de Deus para cura. Mas se não for a vontade de Deus, eles nada servem. Se não há temor de crer que Deus é o socorro, o único socorro, nós certamente não obtemos vitória na nossa vida de entender que Deus tem a sua própria vontade. Quem já esteve numa sala de cirurgia e quem crê em Deus sabe disso, que quando você está numa sala de cirurgia, se você não tem fé em Deus, você põe fé no médico. Mas quem crê em Deus, está ali naquele leito de hospital, está ali naquela sala de cirurgia, sabe, Senhor, Tu és o meu socorro. Opera através desses médicos, então se tornam instrumentos e a glória vai para quem é o maior, é Deus. Há pessoas que vivem achando que o seu socorro será uma porta de emprego, um trabalho. O socorro é o Senhor que move todas as coisas, que proporciona um trabalho, aquele que provê todas as coisas. Isso é entender que é somente Ele, que nós só precisamos dEle, só confiamos nele, no nosso Deus vivo e verdadeiro. Não coloque pessoas, não coloque situações como socorro, como escape. Mas também, e aqui é muito importante, mas também não cultue a Deus como um extintor de incêndio. Lembra que eu falei no início? Não busque a Deus como um Deus quebra-galho. Porque há muitas pessoas que vão a Deus achando que Deus é quebra-galho. Não, Deus vai quebrar meu galho. Não é esse o sentido. O sentido de entender que o nosso socorro está no nome do Senhor é porque sem Ele nós estamos perdidos.
Ele propiciou a salvação, e se não fosse isso, nós estávamos perdidos. Mas porque há socorro no nome dele, e porque ele se entregou por nós, é por isso que nós continuamos vivos, pelo amor incondicional de Deus, e por isso ele é o nosso socorro, bem presente nas tribulações, como o salmista já havia dito no Salmo. O Senhor, ele está sempre com as mãos estendidas para nos salvar. Quando o nosso barco se agita, quando colocamos o pé para fora do barco, e muitas vezes a fé naufraga, ele é esse Jesus que está pronto a nos socorrer, sempre e em todo tempo. Um Deus disponível. Às vezes as pessoas batem em tantas portas, vão então, não, vou falar porque aquela pessoa pode ser a minha salvação nesse problema. Aquele advogado pode ser a salvação. Não, não é. A salvação que nós temos para a nossa vida e para o cotidiano que envolve a nossa vida é somente o Senhor. Gosto do texto de Isaías 59, verso 1, que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, ou nem tampado o seu ouvido, para não poder ouvir. Ou seja, Deus está com as suas mãos estendidas para salvar, e os seus ouvidos estão abertos para nos ouvir. Creia, meu irmão e minha irmã, que há socorro no nome do Senhor. Pare de lutar com as suas próprias forças. Isso só vai te levar ao esgotamento, ao cansaço e até mesmo à frustração. Mas se renda à presença necessária de Jesus. Porque quando nós temos a Jesus no nosso coração, nós temos tudo. Nós temos tudo o que nós precisamos. Então, se você tem o Senhor, mas eu tenho muitos problemas também. Mas eu tenho muitos conflitos, eu tenho tantas coisas que precisam se resolver. Mas dentre todas elas, se você crer em Jesus e crer que há no nome dele o verdadeiro socorro, as coisas vão se resolver. Porque é no nome dele que nós clamamos. Amém? E no nome dele a vitória, porque o nome dele é sobre todo nome. Não há nome igual ao nome de Jesus. Não há nome mais poderoso do que esse, do nosso Salvador, aquele que nos ama, aquele que responde às nossas orações, aquele que faz os impossíveis acontecerem, esse Deus que sempre socorre os seus filhos e suas filhas. Esse Deus sempre está à nossa disposição, cuidando de nós. E a única coisa que nós precisamos é fazer como o salmista: o meu socorro está no nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém?